pessoal, está começando mais um Entre Taças, direto dos estúdios aqui da TV Concórdia, que é um oferecimento de Caetá Supermercado. Está rolando a campanha de selinhos, então corre para lá. Doces Rositos, sabor e tradição que adoça há mais de 30 anos em Concórdia. E o Tour Gastronômico, conectando você para os melhores destinos aqui na cidade, em Chapecó e outras regiões. Confere lá. Pessoal, e o convidado de hoje aqui do Entre Taças, ele é graduado em Administração, Ciências Econômicas, tem MBA em Gestão Comercial e atualmente é presidente da Associação do Centro de Inovação e Tecnologia de Concórdia. Eu estou falando com Getúlio Martini. Muito obrigado pelo convite, Getúlio. Oi, Cid, tudo bem? Obrigado você pelo convite. Vamos ter um papo top aqui. Agradecer aqui o pessoal da TV Concórdia também, toda a direção. E vamos lá, bater um papinho. E hoje, pessoal, o vinho que eu trouxe para acompanhar esse bate-papo, Getúlio, é um vinho da Luiz Argenta, um Pinot Noir, tá? Da safra 2017, aqui do nosso Rio Grande. Então vamos dar aí ênfase para a gente falar aqui do nosso vinho daqui, né? Então ele é um Pinot Noir que tem, vou pegar minha colinha aqui, ó. Eu fiz uma colinha para falar desse vinho, que ele apresenta aromas aí delicados de frutas, potencial, como morango, cereja, aliado com notas sutis de especiarias. Na boca destaca por sua leveza, bom equilíbrio, acidez, taninos macios. Eu vou servir aqui para o nosso convidado. Obrigado. E aí vamos iniciar a nossa conversa. Getúlio, enquanto eu vou servindo aqui, para você fazer um brinde aqui para nosso início do Entre Taças. Saúde. Não faz muito tempo que você está, né, como atual presidente aí Fala um pouquinho para nós da atualidade, né? Vamos lá então, Cid. Em Concórdia nós criamos então a Associação do Centro de Inovação Tecnológico. É importante, já existe o Centro de Inovação faz alguns anos, vocês conhecem, fica lá embaixo próximo ao SESI, né? E aí nós criamos essa associação justamente para ter um pouquinho mais de força na comunidade, para buscar um pouquinho mais de incentivos. A gente pode buscar com deputados, também buscar recursos para trazer mais inovação e mais tecnologia para a Concórdia. É muito importante o Centro de Inovação. Muitas startups podem entrar lá, começar a angariar fundos, crescer, etc. e tal. É importante todo esse movimento para a Concórdia também. E muitos jovens acabam entrando nesse mercado do empreendedorismo através do Centro de Inovação. Que é como se fosse aquela que eles chamam de incubadora para você começar um negócio. Perfeito. Basicamente é isso. Temos lá o espaço já, né? Ele está lá disponível e aí a associação ela vai buscar recursos, angariar recursos justamente para fortalecer ainda mais isso, sabe? Trazer mais condições para que essas empresas possam se desenvolver da melhor maneira possível. Várias cidades já tinham e Concórdia agora também vai ter essa associação junto com o Centro de Inovação. É uma associação civil, ela é uma associação de pessoas, inclusive quem tiver interesse pode fazer parte também da associação, pode me procurar, estamos sempre atrás de mais membros que possam fortalecer ainda mais a inovação e a tecnologia em Concórdia. Legal. E você também já tem aqui uma vasta experiência, né? São 10 anos de Cicobi Credial, um ano aí de Sinoxtec. Como que se... Sinoxtec mesmo, do Santim, abraço pro Santim. Então, 7 anos de Necton. E hoje você ainda continua, né? Também, né? Esse trabalho. Pois é, Cid. Então, me apresentar aqui para vocês um pouquinho mais, me conhecerem. Então, eu sou Getúlio, eu tenho 35 anos, sou concordiense, nasci aqui em Concórdia, sou filho da terra. Eu sou casado com a Andresa, também mandar um beijo especial para minha esposa, sempre presente na vida, sempre importante, né? Dizem que atrás de um grande homem sempre tem uma mulher. A nossa história um sempre vai do lado do outro, é muito importante então ter uma companheira aí para a vida toda que nos auxilia muito no dia a dia. Também deixar aqui um abraço então para começar a história para o pessoal da SIC. Hoje então eu sou gestor executivo da Associação Empresarial de Concórdia, da SIC, e vamos começar a história daqui para trás então. Nesse último ano então assumi como diretor administrativo e financeiro da SIC de Concórdia, tá? E aí a partir de setembro eu abdiquei do meu cargo como diretor para assumir a gestão da entidade. É um convite do presidente Claudio Miro, do vice Canesso, de toda a diretoria então da SIC, deixar aqui o meu agradecimento. E hoje estamos lá na SIC então como gestor empresarial
gestor executivo da entidade, né? Fazendo todo esse papel do meio de campo. É um funcionário que está lá no dia a dia, gerindo a equipe, correndo, fazendo a coisa andar no interno, e a parte de diretoria trabalha na parte externa, eventos, etc. e tal, um conjunto, né? É isso da ASIC, então. E antes eu tenho também um escritório de investimentos, eu sou sócio da Ascor Investimentos, é uma empresa aí vinculada à Necton, BTG Pactual. Então, eu já estou nesse ramo aí há 7 anos, na verdade, né? Então, nesse último ano aí nós montamos o escritório. Queria deixar um abraço aqui para os sócios do escritório, o Gustavo, o Joel, o André e o Diego, né, que fazem parte do escritório. Obrigado. Conheço todos, clientes, né? Nos vemos quase todos os dias. A gente almoça lá, né? Deixar um abraço, um agradecimento. Eles cuidam do escritório no dia a dia. Eu sou um sócio hoje não atuante no escritório, justamente pela questão da SIC. Eles estão lá no dia a dia. Obrigado, pessoal. E também, também deixar um abraço pro pessoal da SIC, os funcionários, né? Acho que é importante, temos uma equipe lá muito empenhada. Temos a Ana, o José, a Dani e a Tati lá no dia a dia que trabalham nos eventos. Fica aqui o convite para os associados da SIC também nos visitarem, também equipe nota 10. E o bom é que nós temos pessoas boas em nossas vidas que nos facilitam a vida, né, Cid? Né? Getúlio, fala um pouquinho para nós qual que é a importância hoje da SIC no comércio assim, regional. Né? Pois é, então, eu confesso que eu sempre fui uma pessoa que sempre gostou muito de me envolver com comunidade, com sociedade, com lutas assim diárias para desenvolver Concórdia e região. É uma característica que eu gosto muito, acho super importante quando as pessoas querem auxiliar nisso, e sempre busquei essa participação na sociedade. E aí então surgiu esse convite na SIC para estar lá como executivo, e eu vi o quanto importante é uma entidade representativa e forte na região. A SIC de Concórdia hoje tem mais de 600 associados, nós estamos em mais ou menos aí uns 660 associados, número atualizado, e não são empresas só de Concórdia. Temos empresas hoje de toda a região e outras cidades, não só de Santa Catarina, mas de fora também, várias empresas que veem na SIC uma representatividade muito forte, Cid. É uma entidade que tem 3 pilares principais, basicamente, né? São várias, né? Mas o contexto principais são 3. Primeiro ponto, ela é uma entidade representativa para os empresários associados. Então, ela está lá, os diretores, presidente, vice, diretoria, para atender os interesses coletivos dos empresários sócios. E ela faz esse papel muito bem, com questões públicas, com eventos. Eu vejo vários eventos que ela produz, vários eventos. Perfeito. A SIC é muito presente na sociedade e eu acho que o pessoal consegue ver isso de uma maneira bem abrangente. Segundo ponto, a SIC ela precisa ter produtos e serviços que façam sentido para o associado. Então ela tem um plano, por exemplo, de telefonia com a TIM, que é o principal plano de telefonia em Santa Catarina. É uma gestora de linhas, e esse plano é muito mais em conta para o associado da SIC fazendo através da SIC do que fazendo com outros lugares. E outros produtos, a SIC tem certificado digital, consultas, tem uma gama de produtos que são bons para o associado, né? E o terceiro pilar, que é muito importante, é capacitação. Então a SIC tem um pilar importante de capacitação, ela faz muitos treinamentos, eventos, nós temos o auditório. Agora, né? Exatamente, Sim. Perfeito. Temos muitos eventos, sempre bombando a agenda, justamente para trazer para o nosso associado, que é a razão de existir, mais conhecimento. É muito fácil você pegar, a associação ela tem uma facilidade de pegar um determinado assunto, pegar um especialista, coloca na SIC, reúne a galera lá, os associados, e participam de uma conversa sobre esses assuntos. Então a SIC tem esses 3 pilares bem traçados, e está tendo êxito. E eu sei também que você também é um apaixonado por vinho, né, Getúlio? Mas essa paixão começa também, talvez, dessa influência da tua visão sobre liderança, gestão, isso também te trouxe para esse mundo? Eu vejo que quanto mais a gente vai tendo idade, vai se tornando mais experiente, a gente vai aguçando os nossos gostos, né? Nosso paladar. Então, com o passar do tempo, eu aprendi a gostar muito de vinho. Eu tô sempre lá no Espaço Mais do Caetá, lá com o Vitor. Inclusive, ele me ensinou muita coisa de vinho. O cara conhece vinho português como poucos, né? Parece que ele é um português, inclusive, né? Então, sempre a gente está tentando harmonizar, aprendendo um pouquinho mais, né? Eu tenho nessa linha de bebidas, assim, eu sou fã vinhos e uísques. Então, são 2 áreas que eu gosto de aprender um pouco mais, sabe? É interessante você conhecer um pouco mais, e vinho, sim, é uma das paixões que eu tenho.
sempre tentando conhecer algumas coisas novas, uvas novas, né? Tempo atrás eu estava viciado em uva Marcelã. Marcelã, Pô, uva que a gente tem que trazer aqui para aprendi muito sobre a Marcelã, eu gosto muito da Touriga Nacional, inclusive foi o Vitor que me apresentou um vinho muito bom no Caetá lá. E a gente vai aprendendo um pouco mais. Então, vinho é uma coisa que faz sentido sempre numa conversa e o vinho é uma companhia para você. Né? Seja sozinho com um bom livro, ou seja num bom bate-papo, como está acontecendo aqui. Uma lareira no inverno. Agora no inverno, principalmente. Esse, sensacional. Ele pode ir degustando, mas ele é um vinho que está realmente as características dele condiz e a qualidade dos nossos vinhedos, né? A gente não precisa ir muito longe para trazer vinhos bons, né? Então, eu acho que também trazendo um pouco para nossa conversa aqui, eu acho que a SIC acaba também trazendo muito de valorizar, né, o comércio local. Então, isso é bem interessante. Mas se fosse, Getúlio, para você escolher um vinho para representar o seu perfil profissional, ou um whisky, qual seria ele? É uma pergunta muito boa, cara. Um vinho para representar o meu perfil. Te marcou, que fala assim, não, aquele vinho é o meu perfil, eu voltaria a tomar ele. Ou uma uva, como você já citou algumas aqui. Assim, tem alguma assim que foi pontual? Eu vou ser sincero, tá? Um vinho que me marcou muito é o Quinta da Romaneira. Quinta da Romaneira. É por uma questão muito, muito simples também. É um vinho complexo, um vinho já com uma história antiga, né? E também tem uma participação importante de um dos nossos sócios do BTG Pactual, do banco também, na Quinta da Romaneira. Então é uma história que me marca, assim, de empreendedorismo, né? É um vinho muito bom. Mas eu sou fã, a uva que eu mais gosto é Malbec. Malbec o vinho argentino Malbec é muito top. Como eu falei, tem Touriga, tem Marcelã, eu gosto muito. O Merlot também é muito bom. E também algo que me marca muito aí numa visão é vinho da Serra, né, lá de Bento. Fazer visita, já fui algumas vezes. Então, quando você vai lá e você tem aquele ambiente todo propício para isso, você cria memórias. E você cria no paladar, quando você toma o vinho, você lembra do local e você cria memórias. Então, os vinhos lá da Serra são perfeitos. Vinho brasileiro é muito bom, né? Tem ganhado muito espaço no mercado mundial justamente pela qualidade. Então, são vinhos também que me marcam muito, tá? Um vinho que eu aprendi a gostar muito lá na região de Bento é Marco Luigi. Marco Luigi. Fui visitar, fiz algumas visitas, conversei com o proprietário. Uma história marcante, história bonita de vida, né? E tem Marcelã. Então, foi algo que... Esse é um que te marca... Me marcou bastante também. Bastante, não? Getúlio, a tua experiência hoje, né? Vamos falar um pouquinho aqui. Cicobi, Necton e hoje na SIC, uma carreira bastante consolidada já, né? Quais aprendizados e experiências você considera assim, mais valiosas, especialmente quando você pensa em momentos de decisão? Assim, o que te trouxe, te remete bastante coisa assim, trazendo essa tua carreira toda, que você deve ter passado por... Foi uma construção bonita. Uma coisa que marcou muito a minha... Tu vê como é que é, Cid? São questões que começam lá com o pai, com a mãe, né? Mandar um abraço aqui pro meu pai e minha mãe também, que estão assistindo aí. Pai Jatira, mãe Hortenila. Obrigado pelos ensinamentos, obrigado por tudo, né? A gente vai aprendendo as coisas na vida. Eu sou muito de traçar objetivos, né? Por exemplo, eu quero, daqui 5 anos... Tá em tal lugar. Então eu tento traçar esses objetivos e galgando esses degraus, né? E eu lembro que quando eu estava fazendo o ensino médio, eu tive uma palestra com o gerente do Banco Itaú e me chamou a atenção. Eu comecei a estudar mais sobre banco e falei, eu quero trabalhar em banco, quero trabalhar em cooperativa. E a partir daí, então, fui direcionando meu trabalho. Foram 10 anos de Cicobi Credial, mais agora 7 anos de Ascor, continuo sócio lá, né? E também sempre tive essa vontade de trabalho com sociedade, como eu falei, né, com causas comunitárias, enfim. E aí entrou a questão da SIC, né? Eu fui presidente da JCI Concórdia em 2018 também, que é um marco importante, aprendi muito, né? E fica o convite aí para os jovens de Concórdia, da região, que quiserem se desenvolver um trabalho voluntário muito importante, a JCI Concórdia. Me desenvolvi muito lá, questão de oratória, questão de contato, network, né?
E aí eu te digo que a experiência, com o tempo a gente vai aprendendo que muitas vezes quando você tem que tomar uma decisão difícil, a melhor forma é ter calma e pensar com calma, nunca de cabeça quente. Então eu acho que a experiência vai nos trazendo para a gente nunca ter uma tomada de decisão impulsiva. Eu acho que o diálogo é a melhor forma de resolver. Você me conhece muito bem, sabe como eu sou, eu gosto de conversar sempre na boa, tentando agregar conhecimento, que seja uma conversa boa, prazerosa, favorável para todos. Então essa é a minha forma de pensar. Quando tem que tomar uma decisão difícil, tem que pensar muito bem antes de tomar essa decisão. Às vezes na hora ali não vai dar certo, né? Eu sempre tenho uma frase que eu levo muito a sério, que é assim, quando eu tenho uma decisão difícil para tomar e já passou tenho poucas horas do dia, descansa, durma, vai ao final da noite, toma um bom vinho, esfria a cabeça, durma, no outro dia você vai ver que você vai acordar bem mais tranquilo, talvez você já oxigenou bem o que passou, talvez não era realmente todo aquele peso que você tinha para tomar aquela decisão e ela se tornou mais fácil, né? Cabeça quente é complicado e a nossa cultura italiana, eu sou italiano, né? O cara fica esquentado, de cabeça quente, fala umas besteiras, então tem que cuidar, evitar o transtorno pro dia seguinte não ter que resolver o problema, né? Depois se torna um problema muito maior do que ele é. Sem dúvida. E você acha que, Getúlio, a tua experiência lá na JCI, né? Ela te influenciou na forma de conduzir os projetos atuais, as equipes e a tua maneira de pensar? Como você diz, me desenvolvi bastante lá. Tu acha que isso influenciou bastante? A JCI, ela é uma entidade, né? Uma ONG, sem fins lucrativos, e o foco dela basicamente é desenvolvimento de jovens dos 18 aos 40 anos. Então eu entrei lá, participei ativamente durante 7 anos, muito, né? Toda semana tinha uma reunião, é voluntariado, né? E ela é muito focada em trabalho para você se desenvolver pessoalmente, como profissional. Então, sim, a JCI foi um divisor de águas. Lá eu conheci muitas pessoas, muito network, eventos nível estadual, eventos nível nacional. E você lá aprende fazendo. Então você vai ter um cargo, eu fui tesoureiro, depois fui coordenador de eventos, aí assumi como presidente e é 1 ano só, e tu não pode repetir o cargo. O que é interessante, quando você está pronto para ser presidente, terminou o teu mandato. Então tu aprendeu. Ela é uma escola para isso, né? Então foi muito importante, eu diria que a minha vida é uma antes da JCI e outra depois. Então é um desenvolvimento muito importante para jovens, enfim. Eu fiquei muito tempo atuante e como tudo passa, o meu momento na JCI passou, tem outras pessoas lá que vão conduzindo esse trabalho. Assim como na SIC, estou como gestor executivo agora, mas isso vai passar, daqui a um tempo vai ter outra pessoa, né? E o importante é que a gente sempre entregue melhor o lugar do que a gente pegou. Que a gente consiga fazer esse fluxo para que sempre quem assuma possa melhorar um pouquinho mais, sabe? Um exemplo, eu fui lá quando eu tinha o núcleo de gastronomia, lá na parede da SIC tem, né? Todos os presidentes que já passaram, as fotinhas lá na parede. Então, como você está falando, sempre passa, mas fica lá marcado o que você fez. Provavelmente você marcou alguma pessoa, alguém que foi presidente da JCI. Perfeito. E hoje no teu cargo também você vai, com certeza a gente sempre impacta de alguma maneira, né? Os presidentes da SIC, ela tem uma história muito bacana e muito bonita. Se você pegar os presidentes lá, desde Jacob Jesus, que foi o primeiro, né, há 67 anos, todos os empresários que passaram por lá tiveram destaque, porque são pessoas de bem, que procuraram fazer o bem para a Concórdia. Então você pega os nomes lá, eu não vou nominar aqui para não deixar ninguém de fora, mas nominar o primeiro, que é o Jacob Jesus, olha quanto fez para a Concórdia, né? Quantos esses presidentes fizeram. E o nosso presidente atual, Claudemiro Vieira, também é um cara que batalha, que luta pela entidade, pelo associativismo, o nosso vice Canês, os diretores. É algo louvável, né? E é isso aí, exatamente isso. Quem está dentro da SIC, que é a equipe de funcionários, né? E hoje eu estou lá como funcionário mesmo, essa equipe fica mais tempo, mas os presidentes passam. 2 anos e podem reeleger, mas no máximo 4 ele está de presidente. Eles vão passando, deixando sua marca, cada um com a sua característica, sua forma de lidar e liderar. Isso é muito bacana, essa alternância de poder, né? Seria complicado se na associação tivesse um presidente que ia ficar há 15 anos. Não dá, tem que ser essa alternância de poder, é algo necessário, algo importante. Cada um tem uma visão, né? Então, tanto marquei na JCI com certeza como presidente, alguns bom, alguns ruim, todo mundo tenta fazer o melhor, né? Assim como cada presidente também marca na sua jornada como presidente dentro da entidade, por exemplo, que é uma entidade representativa, né? Claro. O Getúlio, hoje falando um pouquinho das tuas experiências de viagens que podem ter marcado
Você falou uma Bento. Qual a viagem que mais marcou para você, assim, falando no mundo dos vinhos, fora, dentro do país, que... É uma pergunta muito boa também, é um bom assunto, né? Eu fiz algumas viagens quando eu estava mais atuante mesmo na Necton, né? De 2018 até 2023, 2024 também, mais ou menos, eu quase que todo mês ia muito a São Paulo, né? Na sede do banco, lá na Necton, enfim, lá na Faria Lima, é algo diferente da nossa realidade. Então eu aprendi muito também como me portar, né? Porque eu fica pensando assim, ó. Cara, ali eu tava com 28 quando eu entrei no banco, 28. Mas, cara, a gente é muito aqui em Concórdia, nós temos nosso jeito, né? E aí imagina, o cara vai, pega avião, começa a ir pra São Paulo, direto, evento, banco, e tá na Faria Lima lá, que é o principal cenário financeiro do mercado da América Latina, inclusive. Você aprende muita coisa. Você vê muitas coisas e chama muito a atenção, né? Eu sempre lembro que quando eu cheguei a primeira vez em São Paulo, em primeiros dias, assim, eu fiquei lá um mês quando eu assinei com a corretora, fazendo treinamentos, etc e tal. Provas que tinha que fazer, né? Na hora de contratar não falaram que tinha que fazer prova. Aí depois tem que fazer prova, né? Tem que fazer, né? Enfim. O RH perguntava, não foi fácil. Agora vamos lá testar. E antes da pandemia era diferente, era tudo mais presencial, não tinha tanto online, né? Então eu tive uma experiência, cheguei em São Paulo logo nos primeiros dias. Eu lembro que eu olhei pra TV, tava passando assim o Jornal da Globo, e na minha frente estavam ao vivo, a Globo, entrevistando o nosso economista-chefe, o André Perfeito. Então isso me chamou muito a atenção como o fluxo é diferente de cidade para cidade. São Paulo é muito acelerado. E a coisa está acontecendo na tua frente, cara. Para, né? São milhões de pessoas. O aeroporto de Guarulhos passa lá mais de 100 mil pessoas por dia, provavelmente. É muita gente. Então, nessa experiência, a gente aprende muita coisa. Eu visitei restaurantes em São Paulo. Sempre quando a gente vai, durante o dia é corrido, mas à noite a gente tenta conhecer algum lugar legal, uma alimentação diferente, né? Então, lugares bons em São Paulo que a gente visitou, conheceu. Aprendi muito sobre vinho também, e quando você sai com o pessoal que é o nível acima financeiro que você cochifia, né? Às vezes o cara pede um vinho lá, tu pega o celular para pesquisar, tu olha ali, nossa, 4,7 a nota, né? R$900. Então você acaba conhecendo e criando essa vontade de saber um pouco mais. São Paulo me marcou muito por isso também, culinária muito forte. E uma viagem muito importante que a gente fez, faz 1 ano e meio mais ou menos, foi para a Argentina, para Buenos Aires. A gente foi de carro em 2 casais, né? Eu e minha esposa e mais um casal. A gente saiu de Concórdia e foi até a Argentina de carro. Paramos para dormir, inclusive em Concórdia, na Argentina, que é uma cidade da Argentina. E lá também é muito... o vinho na Argentina é uma coisa muito normal. Muito tradicional. É normal, muito. Para nós aqui a gente tem todo o vinho específico, mas lá para eles... É vinho e carne. Carne e batata. Meu Deus, como comem batata. Papas fritas. E tango, perfeito. Então, assim, você conseguir harmonizar um vinho argentino com um pedaço de... um bife de chouriço é um negócio... é uma experiência única. Não adianta. A carne argentina, principalmente servida em Buenos Aires, nos restaurantes, ela é muito diferente. A forma, não sei, é diferente, cara. É igual o italiano concordiense fazendo polenta. É único. Não vai encontrar lugar nenhum no mundo essa forma de fazer. Talvez na Itália, né? E o corte argentino é muito único lá. É muito saboroso. E aí você aprende a harmonizar. Isso é muito bacana. Porque aí na conversa, se você harmonizar o vinho correto com a carne correta, enfim, cada um toma como quiser. Mas é diferente. Tu harmonizar um vinho correto com o chocolate. Aí eu lembrei de um vinho da Aurora, por exemplo. Tem um vinho moscatel ali, aquele... Safra Tardia, ele é de 500 ml, é um pouquinho menor, ele é doce. Sim. Ele tem, eu acho que é para harmonizar com sobremesa, um vinho branco. Cara, é sensacional. A experiência é outra. Nós temos moscatel de Setúbal também, você já provou. Já, com certeza. Com sobremesa fica espetacular. É, isso aí. Né? Nós temos a questão das espumantes, que com sobremesa, e assim com várias carnes. Mas eu sempre digo uma coisa, Justin, que hoje a melhor harmonização é com quem e quando. Pessoa, né? Então, assim, e qual que é o melhor vinho pra gente tomar para essa tábua de frios? É o vinho que você gosta. Eu escutei isso de um restaurante em Curitiba, já citei isso aqui algumas vezes. E hoje eu vi um post dele, inclusive, ele falando sobre o bacalhau. Ele estava comendo um bacalhau, ele está em Lisboa. Aí eu comendo um bacalhau e ele falou assim, qual que é o melhor vinho para você tomar com bacalhau? Gente, português come o bacalhau com vinho tinto. Olha só. E eu gosto de harmonizar com o branco. É o vinho que você gosta. E outra, tá calor, tá frio.
Qual vinho? Cara, vinho é sempre bom, É né? sempre bom, você vai harmonizar de acordo com o que você gosta, né? Não tem coisa melhor do que fazer um churrasco ou sábado à noite, mas no domingo de meio-dia, que é muito tradicional, né? Com a família, com o pai, com a mãe, fazer aquela maionese, fazer um churrasco e aquele vinho. É sensacional, né? É uma memória afetiva que a gente tem, e aqui na nossa região é muito tradicional isso. Então é algo que o vinho, ele nos une. E tu sabe Muito que normal. eu tive essa experiência de fazer churrasco com vinho há pouco tempo. Foi quando eu comecei a entrar na gastronomia, porque até então eu sempre falo. Tem alguns chefes por aí, são famosos e tudo mais, que sempre quando eles vão contar histórias, começam assim. Eu tenho a referência da minha avó cozinhando, da minha mãe cozinhando, no restaurante, a nona fazendo isso. Eu não tenho essa referência. Eu tenho a referência da gastronomia em restaurantes diretamente. Então eu fui conhecendo aos poucos. Eu venho de família humilde, então eu fui conhecer restaurante, como se portar, como trabalhando. Depois de grande. Depois de grande, né? Então hoje, churrasco com vinho, isso que você falou, faz pouco tempo, quando eu me apaixonei pelos vinhos, foi quando eu falei, não, dá para harmonizar. Aí você vê lá a Argentina fazendo alguns cortes, a gente começa a testar alguns cortes com alguns vinhos, fica espetacular, né? Então o vinho te traz isso para a tua vida, Perfeito. né? Buscar pessoas interessantes para conversar, tomando um bom vinho, a conversa vai fluindo. E outra questão importante, Cid, você é um cara super gentil, um cara hoje que tem uma... A gente estava até comentando aqui no estúdio antes de começar. Você hoje é uma celebridade do mundo gastronômico por dois motivos principais. Com certeza pelo profissional que você é. Não tem o que falar. E talvez o principal pela tua humildade e tua forma de ser. Sempre que eu te encontrei no mercado e precisei de uma informação, você sempre foi muito gentil em atender. Então essa sua forma de estar inserido em Concórdia, nosso perfil, é por isso que te faz um profissional tão destacado. Porque você é uma pessoa que faz o bem e você tenta sempre atender. E nunca, se você for no Caetal, você vai ver, você nunca vai encontrar o Cid de mau humor. Tá sempre bem humorado, sorrindo dessa forma como ele é no dia a dia. E são pessoas assim. Você é de qual cidade, Cid? Eu sou de Curitiba. Você é de Curitiba. O povo curitibano é um povo mais fechado, Mais né? fechado. E você veio para Concórdia e foi muito bem recebido e você se ambientou aqui. E hoje você é concordiense, justamente por esse teu perfil legal, bacana e simples. E a tua história é uma história de vida de muita superação e uma conquista brilhante. Hoje nós temos em Concórdia um chefe muito renomado, que é o Cid. Quem não conhece o trabalho do Cid, passa no Caetá, lá comer indicação. Carbonara. Uma carbonara é top. É o melhor da cidade. O Cid que faz, né? Então, eu vejo que isso é muito importante porque você se ambientou em Concórdia, entendeu o ambiente e está aqui como um concordiense, trabalhando, sorrindo, feliz. Isso é muito gratificante para nossa cultura concordiense, receber pessoas de fora que se sintam em casa, sabe? Sabe, e quando eu vim pra cá, eu brincava, né? Porque Concórdia tem uma cultura que você anda na rua, quem é daqui, te cumprimenta. Muito. Mesmo que não te conhece. Olá, tudo bem? Oi, bom dia, oi, passa. Esse é cultural da cidade. E quando eu vim de Curitiba a primeira vez, Curitiba, você entra no ônibus todos os dias, no mesmo horário, e você não sabe nem como é a fisionomia do motorista. Se o cara que faz todos os dias te a der companhia. bom dia, tu vai dizer bom dia pra quem? Não é bem assim, mas o pessoal, Hoje por que já tá me Hoje já cumprimentando? mudou muito, mas antigamente a cultura era essa. Alguém te dava bom dia no meio da rua e fala, esse cara é louco, nem me conhece, tá me dando bom dia. Mudou Era mais bastante. ou menos- Mudou bastante porque... Mas é uma cultura de lá. mesclou muito Cada um tem uma cultura, né? Isso. É normal. E é cultural também porque foi uma colonização europeia e tudo mais. Eu conversando há um tempo atrás, não com o Vitor, porque o Vitor também é bem soltão, bem dá risada e conversa. É bem e tudo diferente a mais, cultura bem diferente. portuguesa também, né? Mas o europeu, eu tinha um português que trabalhava comigo em Curitiba, eu chegava e falava, bom dia. Bom dia o quê? Só sou pra você. E ele, É o jeito, né? Ele falava, ele brincava, né? Eu sou europeu, não sou obrigado a te responder. Ele falava isso, né? Então, mas quando eu cheguei em Concórdia, eu notei essa diferença. Você se sentiu abraçado, né? Sim, é uma cidade, eu falava aqui no outro lugar, é uma cidade que eu fiquei assim, me apaixonei quando eu cheguei. Esperamos que você fique muitos anos aqui, E né? para quem nasceu aqui também é uma... A gente tem muito orgulho de Concórdia, né? Concórdia, nós temos um sentimento muito, muito bom por Concórdia, para Concórdia, né? Alguns dados que eu trouxe aqui é importante falar, a gente sempre gosta de recapitular, né? Concórdia hoje tem um IDH de 0,8, que é um IDH muito alto, então é uma cidade muito bem organizada, uma cidade muito boa. Concórdia é diferente, tá? Para quem acha que Concórdia não é
não é grande coisa, Concórdia é top, uma cidade muito boa, tá? Concórdia é uma... Bom, é maravilhoso morar aqui. Concórdia também hoje, ela é a primeira cidade em produção de leite do estado de Santa Catarina, primeira em suínos de produção, maior rebanho de suínos, é a segunda na produção de frangos, de aves para corte, e a terceira em gado de corte. É a terceira do estado de gado de corte, e olha como é que é o nosso relevo, que é assim, né? Pois é. Então a gente consegue aqui numa... E também tem produção de milho, enfim, é uma produção grande, mas Concórdia é uma cidade muito, muito boa para você morar, e a gente fica muito feliz quando as pessoas vêm para Concórdia, se sentem acolhidas e fazem parte da nossa sociedade, né? Como você veio, Cid? Pessoal, a conversa tá boa um pouquinho, a gente vai para um breve intervalo e a gente volta já. Fica aí com os nossos recadinhos. Já pensou em conhecer os melhores lugares de Concórdia e ainda economizar de verdade? Tá chegando na cidade o Que Tour, um roteiro gastronômico e turístico com mais de 20 parceiros da cidade. É assim, ó, comprou um, ganhou o outro. Pizza, hambúrguer, café, passeio, tudo em dobro para você curtir muito pagando menos. As ofertas são válidas até março de 2026, mas o acesso é exclusivo para quem tem o Que Tour. Bora de tour? Bora economizar! Na Doces Rosito, você encontra delícias irresistíveis, itens para festas e presentes perfeitos para tornar cada momento único e inesquecível. Com uma ampla variedade de doces, decorações e presentes exclusivos, temos tudo para transformar sua festa em um evento memorável. Com estacionamento amplo, aqui você encontra tudo que precisa para celebrar, presentear e fazer qualquer ocasião ainda mais especial. Doces Rosito, sua loja de doces em Concórdia. Tem promo no Caetá, encher a cartela eu vou. Sou fã de descontos, fã de selinhos eu sou. Comprou, colou, trocou. Fã de selinhos é fã do Caetá. Comprou, colou, trocou. Fã de selinhos e fã do Caetá eu sou. Tem promo no Caetá, encher a cartela eu vou. Fã de selinhos Caetá compra e ama economizar. Olá, pessoal, estamos voltando então. E aí, o que achou dos nossos recadinhos? Estou voltando aqui com o Getúlio. Getúlio, eu tenho uma perguntinha bem legal, que eu até fiz uma colinha. Né? Sabe que o sommelier, ele tem lá, né? Como a gente leu ali no começo, ele vai olhar a coloração, vai olhar o aroma em boca. Então, tem tudo isso, aroma, sabor, coloração. Que característica hoje que você acredita ser essencial para ser um líder de sucesso? É outra excelente pergunta. Hoje a gente tem aqui um líder de sucesso. Né? Obrigado. Por várias instituições. Pô, vamos lá. O Cid veio com as perguntas afiadas aí, perguntas difíceis, né? O líder de sucesso, quem sou eu para falar? Mas vamos lá. Eu vejo que cada um tem uma característica única, né? Mas primeiro ponto para mim, para que você seja um líder de sucesso e as pessoas te enxerguem como líder, é que você seja uma pessoa correta, honesta. Tanto profissional como pessoalmente. Se você for um cara correto com a tua família, tu siga uma vida correta, você não faz besteira, tu tem a tua esposa, você é fiel a ela, você é uma pessoa correta, você vai se tornando um líder pelo teu bom exemplo. Profissional também. Se você é um cara que está lá contribuindo para a empresa, dando exemplo, né? Isso é muito importante porque você cria através da sua honestidade e sua ética. Para mim esse é o ponto principal, tá? Para ser um bom líder. E aí depois vem os demais. Se você é um cara correto, você aprende os outros com o passar do tempo. Muitas pessoas falam que você nasce líder. Cara, tem muita gente que vai se tornar líder, não nasceu com isso. Ninguém nasce, todo mundo nasce basicamente igual, né? Todo mundo nasce igual lá, todo mundo nasce com da mesma forma, basicamente, né? Então você vai se tornando líder de acordo com a tua jornada, com as suas escolhas. Algo que vai te tornar uma pessoa A, B ou C também é a questão familiar. Então depende como vai ser a tua educação, teu contato com os teus pais, na escola, com a família, com os amigos, também vai te modelando para ter um perfil de liderança, né? Surgem muitas lideranças desde pequenininho, lá no pré, que puxa a brincadeira. Que incomoda a professora. Que senta na frente. Exatamente. Então vai se criando liderança com o passar do tempo, né? E eu vejo que no Brasil nós temos excelentes líderes. O Brasil hoje é um país, temos vários shows, né? Então o Brasil é um país muito bom e nós temos boas lideranças. Então pontos
eu falei primeiro ali do caráter, da ética, honestidade. Falei também um pouquinho da formação cultural, família, etc e tal. E aí vem os a mais. Hoje o mundo corporativo, né, o mundo empresarial é um mundo muito difícil. Para que você se torne líder, você tem que estar sempre no 220, né? O WhatsApp é uma coisa que facilitou muito a comunicação, mas também dificultou o dia a dia. O cara às vezes acorda às 6 da manhã no celular e vai dormir 11 da noite no celular. Então, essa dinâmica, pós-pandemia principalmente, também acelerou as coisas. Então, para que você seja um líder, outro ponto importante é você estar de bem com a sua vida e com o profissional. Conseguir ter uma sinergia. Tu não pode estar 100% no profissional e estar 0% na vida pessoal. Né? Chega em casa, briga com a mulher, não dá, né? Então tem que estar equilibrado. Então tem que ter isso para que você chegue no trabalho motivado a ser um bom líder, né? E também é importante que você tenha um canal aberto com os colaboradores, com a equipe. Você tem que ouvi-los, porque muitas vezes eu tenho um jeito de pensar, eles têm outro. Isso é normal, cada um tem um jeito, uma forma, isso é liberdade. Mas se você for muito contra a ideia da equipe, eles não vão te comprar a ideia, né? Tu não pode ser o chefe positivo, não vai dar certo. Se for um líder e o pessoal segue isso como exemplo, num conjunto, num contexto, um engajamento coletivo, aí eu acho que você é um bom líder. E aí cada organização tem uma forma de trabalhar e aí cada organização tem um tipo de liderança melhor, que você vai aprendendo aqueles skills, né? Mas isso seria o básico para mim. Você tem que ser um camaleão ali para conseguir... Adquirir um respeito primeiro, Perfeito. né? Para depois liderar. Não posso exigir alguma coisa da minha equipe desde que eu não faça. Eu posso, né? Mas qual exemplo eu estou dando? Como é que eu vou pedir para o funcionário chegar no horário, no trabalho, se eu chego atrasado? Todo dia? Não dá. Então, tem uma reunião, hoje eu vou chegar um pouquinho depois porque fiquei até tarde trabalhando é uma coisa. Agora, deixa eu dar um exemplo, né? Sim. Eles vão sentir, dependendo do meu exemplo, né? E vão se tornando também. Você tem que ter sempre preparado na sua equipe alguém para assumir o teu lugar. Tu não tem que pensar que a pessoa é tua concorrente. Isso não é legal. Tem que pensar que a pessoa está lá e se tu precisar viajar e ficar 15 dias no meio do mato sem celular, vai andar tudo sem você. É a melhor coisa que tem. Tem uma frase de uma pessoa que você conhece bem, que é o Piola. Muito bem. Fala, comigo ou semigo, isso precisa acontecer, né? Então, há uma grande dificuldade também, é a juventude que está chegando agora, né? Essa nova, alguns chamam de geração Z, sei lá, ZW. Tem as nomenclaturas, né? Tem nomenclatura que eu não vou saber agora, mas tem uma nomenclatura onde você busca contratar esse profissional para trabalhar contigo, mas ele não vem com essa gana toda. E porque diferente de como você começou, como eu comecei como auxiliar de cozinha, você começou também? Comecei como almoxerifado. Cuidava na Sinox lá do Santim, recebia as peças lá e puxava a válvula para assim, graxa velha nos dedos. Né? Difícil, eu consigo contar nos dedos os profissionais que querem começar como auxiliar de cozinha, querem começar em cima, né? Buscando chegar como chefe de cozinha. Não, hoje eu só quero trabalhar. Tendo isso, dando para ver assim, tá ótimo. Então, hoje eu acho que a maior dificuldade é você puxar esse profissional para mostrar, tentar transparecer a tua experiência, né? Para ver se ele também consegue buscar algo a mais. Você também concorda com essa dificuldade que a gente tem nos jovens de hoje? Não estou generalizando. Sim. Tem muitos que têm uma visão espetacular, que querem crescer e tudo mais. Mas já querem começar como CEO das empresas. Pois é isso aí. Vamos pensar no contexto mais micro aqui, Concórdia, né? Nós temos hoje em Concórdia uma falta muito grande de mão de obra, né? Nós temos hoje, toda empresa tem vaga aberta. Formalmente, Concórdia tem 1.000 e tantas vagas. Fora o que não é formal. Então, assim, deve estar com falta de gente lá. Sim. A Nancy está com falta no Caetano Hotel, sempre. Nós estamos todo mundo tem falta de funcionário. Ou seja, o mercado está super aquecido, então as pessoas podem escolher onde elas querem trabalhar. Na minha época não era assim. Eu queria trabalhar no Cicobi Credialc, mas eu tinha que ser escolhido. Tinha 10 na fila. Hoje também, em alguns trabalhos, escolhem. Mas normalmente você escolhe a empresa. E a empresa tem que se adaptar. Aí qual que é o ponto? Vamos pensar aí. Temos falta de mão de obra em Concórdia, um ponto. Para que seja resolvida essa falta de mão de obra, a gente tem que trazer gente de fora. Vai vir com uma cultura um pouco diferente da de Concórdia. O que a gente vai se adaptar? Perfeito. O que a gente pode fazer? Eu acho que as empresas têm que ter também um pouquinho para se adaptar ao público de agora.
Porque assim, não é aquela questão de estar certo ou errado. Quem está certo? A nova geração ou a nossa geração? As duas estão certas, as duas podem estar erradas. E não muda nada estar certo ou estar errado. Mas temos um problema, temos que resolver. Vamos fazer o que para resolver o problema? Como que a gente faz para motivar os jovens para trabalhar na minha empresa? Tenho que ser criativo com isso. Eu tenho que mostrar valor na minha empresa para que o jovem queira trabalhar lá. Porque não adianta eu achar que ele está errado e vou morrer achando que eu estou certo. Não vai mudar. Preciso me adaptar, né? Tá difícil a geração. Ela é mais... ela não é tão presa no trabalho. Então, é muito simples o cara ficar 6 meses e mandar o cara... Não, vou ficar hoje aqui, vou trabalhar 30 Mas, dias. não quero mais. Perfeito. Por causa da demanda. É o que está no mercado. Vamos fazer o quê? Ficar chorando não dá. Então, assim, enquanto alguns choram, os outros vendem o lenço. Vamos fazer o quê? Vamos tentar melhorar a nossa forma de vender a nossa empresa. Como? Existem várias formas. Benefícios. Cara, tem coisas muito simples, às vezes, que motivam o funcionário a trabalhar na equipe. Um exemplo. Muitas vezes o cara não quer almoçar fora da empresa. Se você puder deixar o cara almoçar na empresa, organizar, ele já fica mais feliz. Tu acredita nisso? Exatamente. Ele vai poder trazer a marmita de casa para economizar um pouquinho. Então, se você tiver algumas coisas simples, muitas vezes tu motiva o cara. E não é só pelo dinheiro. Essa geração mais recente, elas querem também dinheiro, mas não é só isso. Elas querem condições boas de vida. Às vezes você fazer, assim como na SIC tem lá o plano odontológico. Para a empresa custa 25, 30, 35, 40 reais por mês. Para o cara é um baita benefício. Sim. Às vezes ele vai poder ir no dentista e não vai precisar pagar do bolso, né? Mas é só isso muitas vezes. Um simples... Ou você dá uma premiação para o funcionário, assim que também tem os cartões de premiação, que são muito bons para os associados, para as empresas. O cara foi bem, bateu uma meta, dá uma premiação lá de 100 reais. Faz um jantar, uma confraternização, um churrasco na tua casa. Pô, o chefe receber os funcionários em casa é sensacional, cara. Desculpa, a gente fez um evento da SIC para os associados e núcleos semana passada no Mescla. Cara, o quê? Cara, é sensacional o que sai de lá. E aí tu tem um network, as pessoas ficam felizes. Começam a se conectar. Pô, nós cantamos, eu e o Mota, que é o nosso consultor da SIC aí, mandar um abraço pro Mota também, como eu mando um abraço para todo mundo, pro Mota também. Nós cantamos Menina Veneno, por exemplo. Cara, é sensacional esse network, essa forma. E fica tudo muito mais leve. Isso foi na quinta noite. Na sexta-feira, na SIC, os funcionários estavam em êxtase por causa do evento, queriam fazer mais, o que foi muito legal. Então são coisas simples, sabe? Coisas simples que eu vejo que motivam esse pessoal a trabalhar. Só que também depende sempre do gestor, do líder, do dono da empresa, ter esse bom senso, essa vontade de tentar agregar. Tem que se esforçar muito mais do que no passado? Sim. Hoje, se você tratar o funcionário, talvez como há 20 anos atrás, ele não vai se sentir bem, ele vai fugir. É o que eu falo para a equipe às vezes, que quando eu aprendi lá em 2006, quando eu entrei a primeira vez numa cozinha, quem já assistiu os reality shows lá, Masterchef e tudo mais... Excelentes programas, né? Ver o chefe gritando com quem está participando, eu aprendi daquele jeito. Um chefe gritando aqui no meu ouvido, você não sabe fazer, eu quero melhor que isso. E eu falo para eles, pessoal, hoje eu trato vocês como... Quando eu estava lá em 2006, eu falava, quando eu tiver a minha equipe... Tu gostaria de fazer assim? Eu não vou fazer como eu estou recebendo aqui. E tu consegue hoje? Eu vou ensinar. E hoje eu posso dizer que eu devo ter aí, pelo menos, uns 10 pessoas que saíram do não entendimento nenhum da área e hoje estão nas suas cozinhas, estão fazendo coisas para fora, estão trabalhando muito bem na área, estão bem colocados. E tu viu como isso se torna uma referência como líder também? Muitas vezes você pode achar que você não tem o perfil de liderança, mas olha quantas pessoas você já formou com esse teu jeito simples, sincero e correto de ser. É assim que funciona na liderança em qualquer lugar. Pode parecer que não, mas quantas pessoas você formou dessa maneira? Quantas pessoas têm esse respeito por ti? E por isso que você se torna um chefe conceituado, por todos esses motivos, né? Não adianta tu ser só um bom profissional, cozinhar bem se tu tratar a tua equipe mal. Cara, tu vai ser temido, tu não vai ser um cara respeitado, tu pode ser o melhor. E aí um ponto aí para os jovens de hoje em dia, importante, tá? Seja o melhor que você puder no que você vai fazer. Independentemente do que tu fizer, faça bem feito e seja o melhor que você puder. Seja o melhor que você puder e seja gentil. E humilde. E humilde. Perfeito. Para finalizar. Acho que a humildade, ela te ajuda 200.000% a quebrar qualquer gelo. Perfeito. Qualquer gelo do mundo, ela te ajuda. Quando a gente fala de humildade, eu lembro de uma fala de Abelio Diniz que não é você... o pobrezinho lá é humilde. Não, é você ser humilde e você falar,
Getúlio, eu não sei, você pode me mostrar como faz? Perfeito. É essa humildade. Que acho que em qualquer estabelecimento, qualquer empresa, isso vai te ajudar assim, ó, 200%. Né? Não vai ser uma coisa que não é ruim, não é estranho. Não é fraqueza, é grandeza, é né? grandeza, né? Então, quando a gente fala, mas eu acho frescura você rodar a taça. Mas pergunta pro cara, por que você Tem um roda a motivo, taça? né? Por que você cheira o vinho? Por que você toma? Ah, mas isso aí não é pra mim. Tem motivo. Essa experiência, né? Eu acho que a partir daí você começa a evoluir. É como a idade. Você vai passando por momentos da tua vida que você vai evoluindo como pessoa, como profissional, como tudo, né? Eu acho que... E se você, a cada dia da sua jornada, se você piorar como pessoa, tá fazendo errado. Você tem que melhorar como pessoa, cada vez ser melhor, mais amigo, mais sincero e cada vez mais leve, né? Porque a nossa vida, é aquela frase, é clichêzão, né? Mas a vida é trem-bala, parceiro. Se você não tiver uma vida leve, curtir os momentos, daqui a pouco, isso acontece muito, né? O cara se pega lá com 50 anos de idade, 60 e pensa, o que eu fiz da minha vida até agora? O que eu vou deixar? O que eu curti? Porque a vida não é só pagar boleto, né? Parece que é, mas não é. Parece que é. Como é bom encontrar os amigos, eu vou jantar num colega meu, nos próximos dias a gente estava conversando, um amigo de infância, a gente vai fazer um churrasco também com vinho, obviamente, né? Vou passar no Caetá lá, pedir pro Vitor lá umas indicações, uns vinhos, né? Como é bom tu reunir os amigos e conversar, tomar um vinho. Cara, isso é o que fica, né, na nossa vida. Não tem preço. Não tem preço, cara. É sensacional. E assim, ó, Getúlio, sabe, o universo dos vinhos é isso, né? Ele ensina lições sobre paciência, né? Então, tanto na vida como no profissional. Hoje, se você pudesse brindar um momento da sua vida com um excelente vinho, qual momento seria esse, assim? Vamos dizer. Cara, na nossa jornada da vida, sim, existem momentos muito marcantes. Todo mundo tem os momentos marcantes na vida, né? Formatura é um momento importante, um momento marcante, quando você se forma, lá abraça teu pai, tua mãe. Quem tem a possibilidade de abraçar o pai e a mãe na formatura é sensacional, né? Existem muitos momentos. Mas para mim o momento principal da minha vida, assim, que marcou, que eu brindo e é algo muito especial para mim, foi meu casamento com a minha esposa, com a Andresa. Esse momento foi muito marcante, foi algo diferente na minha vida. Foi o que mudou, porque assim, quando você tá namorando, você tem a pessoa do teu lado ali, mas é uma coisa um pouco ainda você. Quando você casa e assume esse compromisso perante Deus, é diferente. Sim. Porque você não é sozinho mais, é em dois, então tem que fazer junto, né? Às vezes dá vontade de matar, brigar, às vezes dá vontade de abraçar. É normal no casamento. Todo mundo tem fases boas e ruins, né? Então, às vezes dá vontade de jogar fora pela janela, às vezes dá vontade de abraçar, é normal. Mas o meu casamento, o ato do meu casamento é algo muito marcante na minha vida, é algo que me marcou muito e me mudou muito. E isso é algo... O principal brinde para minha vida é esse, tá? Não tenho filhos, então o casamento tem sido até então a principal data e continuará, acredito que por muitos e muitos anos, né? O Frei lá que fez o casamento, né? Ele falou que é para sempre, né? E eu tenho essa cultura, eu sempre falo para minha esposa, a gente pode ter divergências às vezes. Ela torce pro Corinthians, eu pro Grêmio, né? Eu não gosto do Corinthians, só pra ter uma ideia, tá? Não gosto. Eu sou gremista e... Ninguém é perfeito. É isso aí, ninguém é perfeito. E aí eu sempre falo pra ela, cada um tem opiniões, enfim, mas o mais importante é que a gente, no nosso casal, a gente se completa e a gente se respeita muito. E é pra sempre. Já falei pra ela, não adianta querer me largar, né? Eu posso ficar careca, barrigudo, orelhudo, narigudo, né? Não vai me largar. O momento vai passar. Tá lascada, é pra sempre. Legal. E quem é hoje o Getúlio profissional, Getúlio? Quem é o Getúlio? Como se você se resume? Hoje o Getúlio profissional, é muito difícil falar da gente sempre, né? Mas assim, o Getúlio profissional é um cara muito dedicado pro trabalho. Eu sou muito de assumir projetos, né? E quando eu tive esse convite do presidente da SIC, do vice da diretoria para assumir a gestão, é um momento de mudança, né? Eu sou muito baseado em projeto. Qual que é meu objetivo? Eu vou lá fazer o quê? Eu vou conseguir fazer a coisa andar ou não? Do meu jeito? Vou. Então é um projeto. Eu não tenho uma vontade de ficar no mesmo lugar a vida toda, né? No passado até era normal, nossos pais, enfim,
trabalhar 50 anos na mesma empresa. Me aposentar lá. Perfeito. E tá tudo certo. Não, e isso é motivo de orgulho, uma carteira lá só com Um registro. Isso. Não é que eu quero ficar trocando. Eu estou feliz na SIC, agradeço muito e amo a SIC, é muito legal o projeto. Só que existe um momento da vida, daqui a um tempo, que eu não vou mais ser tão útil para a SIC como eu sou hoje. Porque tudo muda, né? Sim. Então eu tenho que fazer o meu trabalho bem feito no momento que eu estiver lá da melhor forma possível. Então meu projeto é ficar lá um bom tempo, enquanto o pessoal da SIC, diretoria aí, mandar um abraço para a diretoria também, me aguentar, né? Mas eu sou um cara, um profissional extremamente dedicado no trabalho e faço o melhor possível sempre que eu puder. Então, de todas as formas possíveis, tento ser o melhor nisso, né? Assim como foi na minha jornada no banco, quando eu estava mais próximo da Necton, agora a Score, então eu estava lá, profissional dedicado, o pessoal sabe o quanto eu me dedico. Foi assim no Cicobi Credial, que também tive muitos amigos lá, até hoje a gente se encontra, muitos amigos, justamente porque veste a camisa e faz a coisa andar, e é o projeto, né? O projeto vai daqui até ali, objetivos, e aí é um ponto que sempre me marca. Como eu sou muito baseado em objetivo, eu sei o que eu preciso entregar. E se eu conseguir entregar, eu estou feliz. E se eu não entregar, eu fico frustrado e tento melhorar sempre. Tá? Mas esse é o profissional Getúlio. Dedicação, vestir a camisa, muita força de vontade. Eu posso não ser o melhor tecnicamente nas coisas. Existem muitas pessoas melhores que eu em muitas coisas. Mas eu tenho certeza que na questão ali da vontade é difícil me superar. Sabe que um ponto, hoje você está na SIC, mas na tua profissão, eu falava isso numa outra entrevista que a gente teve aqui no Entre Taças, o profissional que lida hoje com investimentos, acho que é tudo isso que você falou. Como que você precisa transmitir confiança para uma pessoa chegar e ouvir você que ela vai investir todo o dinheiro que ela tem durante que ela... A vida toda. A vida, falar de tudo, até aqui meu dinheiro, onde eu for investir? É por isso que eu falei lá no início sobre a questão da honestidade e credibilidade. Eu tenho certeza que se as pessoas pegarem a história do Getúlio, e aí Concórdia tem muito isso. Todo mundo se conhece, né? Tu já percebeu, tu falou que sai na rua ali. Eu, para vir aqui para o estúdio da SIC até aqui, são uns 500 metros, nem isso. Eu tive que parar 3 vezes para conversar com o pessoal. Ou seja, é muito legal esse contato corpo a corpo, né? Então é a questão da honestidade e da credibilidade que tu tem. As pessoas já sabem que o Getúlio é uma pessoa correta. Se ele é uma pessoa correta e vem de uma família muito correta, ele não vai fazer coisa errada. Esse é o primeiro ponto. E aí você alia as ferramentas. Hoje, por exemplo, a Score Investimentos, ela é uma representante da Necton Investimentos, que é uma empresa do grupo do BTG Pactual, que é o maior banco de investimentos da América Latina. Então tu eleva o nível, então tu alia. E as pessoas que estão fazendo parte desse projeto, quem são? O Gustavo, a Andréia, o Joel, né? Todo o pessoal que nós temos hoje, isso dá uma chancela, uma credibilidade. E aí agora entrou também o Diego, que é um novo sócio nosso também, que traz ainda mais essa visão de fazer juntos da melhor maneira, com muita credibilidade. Então é confiança. Como é que tu cria confiança? Na tua postura. Se você tiver uma vida muito confiável desde o início, fazer as coisas corretas, você vai criar uma confiança, uma reputação na cidade. Ninguém pode falar uma vírgula contra, um ai, porque sabe o quanto você é correto. E se surgiu alguma polêmica, as pessoas vão olhar e vão dizer: eu confio no Getúlio porque ele é um cara correto, ele nunca demonstrou. E é isso, sabe? A questão de ser uma pessoa correta, acho que resolve tudo. Eu acho que isso resume bastante o que a gente conversou durante, né? De como ser um líder, como se tornar. E hoje a gente busca muito a perfeição. E eu acho que não é nem isso no dia a dia, né? É você fazer o teu trabalho da melhor maneira possível. Tu nunca vai ser perfeito, Cid. Exatamente. Sempre vai ter alguém melhor que você em algum lugar. Mas você tem que ser o melhor para aquele momento no que tu está fazendo. Se tu demonstrar isso e tu pensar grande, tu vai ser um profissional de altíssimo desempenho. E você acha hoje que os profissionais que estão, não estou generalizando, mas os profissionais que estão chegando, né? Na tua área, na minha área, na tua área. Na minha área. Você acha que esses profissionais chegam com a mesma gana que você começou lá? Cada um tem um perfil, como eu falei desde o início, cada um é cada um. Existem profissionais que vão chegar com esse perfil também e vão se destacar por essa entrega, mas tem muitos que vão desistir na metade do caminho. Porque para você chegar a ser um profissional respeitado numa cidade como é Concórdia, que é uma cidade super conservadora, tradicional, você precisa muita força de vontade. As pessoas às vezes não estão dispostas a investir tão pesado na sua carreira como eu estive. Pô, eu entro de corpo e alma. Como eu te falei, quando iniciou lá numa palestra que eu tive no ensino médio com o gerente do Itaú,
Eu lembro até o nome dele até hoje, é o Emerson. Se estiver assistindo, um abraço, Emerson. Ele falou um pouquinho sobre o banco que me chamou muita atenção e eu pensei, é isso que eu quero na minha vida. E segui a partir daí, né? Até o momento que eu entendi que o ramo financeiro é muito bom, bancos, cooperativas, corretoras. Eu entendi que servir a sociedade em algo de desenvolvimento regional é importante. A SIC, a JCI. Então eu fui me modelando e evoluindo de acordo com os meus objetivos, mas sempre com muita força de vontade. E a geração que está chegando vai ter aqueles que vão se sobressair também, porque vão ter muita força de vontade, e quem não tiver vai ficar pelo caminho, porque é muito concorrido também algumas questões. Getúlio, a conversa tá ótima, mas a gente tá chegando ao fim do Entre Taças, né? E eu queria deixar um tempo, queria te agradecer muito por ter vindo e deixar suas considerações finais do que você gostou da nossa conversa, como foi. Então, só tenho a agradecer aqui pelo convite, tá? Foi muito gratificante falar um pouquinho mais com o meu grande amigo aqui, Cid, e já mandei muitos abraços aqui, não quero mais mandar abraço, só quero agradecer a você que está em casa assistindo, obrigado pela oportunidade, obrigado aqui a direção da TV Concórdia, muito gratificante e muito bom o vinho, foi muito bom harmonizar aqui o salame, o queijo, o vinho com a nossa conversa. Essa nossa amizade, essa forma como foi o nosso programa aqui foi muito bom e muito produtivo. Muito obrigado por ter me recebido, foi uma grande satisfação. Eu que agradeço. Este foi mais um Entre Taças aqui na TV Concórdia, que foi um oferecimento de Caetá Supermercados, qualidade e variedade para você cozinhar com o que há de melhor. Doces Rositos, tradição que conquista o paladar, sempre presente nas melhores receitas. E o Oquetur Gastronômico, conectando você com os melhores sabores e experiências gastronômicas. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Vai tá.